O Alberto já me apresentou, né, pessoal, para quem não me conhece. Então, sou a professora Daniela Rovigati, sou coordenadora pelo Instituto Beta, docente, né, nas nossas pós-graduações. E aí eu deixo para vocês, além das nossas redes, né, no Instituto, também me seguirem lá no Instagram. A gente está sempre colocando, né, novidades e atualizações para vocês. Então, espero que todo mundo tenha bastante informação aí, né, disponível para que a gente é, tenha, né, sempre o melhor para entregar para vocês. Bom, essa noite, então, como o Alberto falou, a gente vai falar um pouquinho sobre essa nossa especialidade de sucesso, né, que é uma especialidade muito procurada, uma especialidade que a gente vê crescer, né, ao longo desses, né, já desde quando a gente, né, eu e o Alberto aí temos um histórico grande, né, desde a faculdade, já era uma área que sempre chamou muita atenção. Eu acho que depois da pandemia, isso se intensificou, né? Ficou muito mais claro. Quem não conhecia passou a conhecer, né? E a procura, né, obviamente acabou crescendo também, né? Algo que ainda era mais concentrado em quem gostava da questão, né, cardiopulmonar. A nossa atuação no hospital ficando explícita do jeito que foi durante a pandemia, eu acho que acabou nos colocando aí num lugar de visibilidade maior, né? As pessoas começaram a entender o que a gente fazia. E a nossa especialidade continua sendo, então, uma especialidade de sucesso, né? Bom, eu sempre começo, né, perguntando para os meus alunos quando a gente abre as nossas pós-graduações, né, por que que você está aqui, né? Por que que você escolheu estar aqui, né? E a nossa pergunta tem que ser, né, justamente essa. Aqui eu coloco por que UTI, né? Mas na verdade a gente pode expandir aí esse assunto para, né, para além da UTI, né? Quando a gente fala de fisioterapia cardiorrespiratória, a gente está falando também de outras áreas além da UTI, né? A gente está falando de uma atuação dentro do hospital que pode ir aí se estender para os pacientes de enfermaria, para os pacientes que estão ali na questão da urgência e emergência, né? Dentro do pronto-socorro. Então, a gente tem dentro do próprio hospital diversos setores aonde, de repente, o meu perfil se encaixa melhor, né? A gente tem alunos que às vezes vêm para terapia intensiva e quando vai para a prática, fala: opa, eu acho que o meu lugar não é bem a UTI, mas a enfermaria, nossa, eu adorei, eu quero atuar. Às vezes tem gente que vem com a expectativa do hospital e de repente fala: não, eu quero esse paciente, mas eu quero ele fora daqui, eu quero ele na reabilitação ambulatorial. Então, é uma área muito ampla, né? Hoje a gente vai falar especificamente da terapia intensiva. Mas eu acho que essa pergunta tem sempre que ser feita, principalmente para você que está saindo da faculdade agora, que está pensando na pós-graduação e, né, está pensando, poxa, o que que eu faço, né? Vou ou não vou para essa área? O que essa área tem para me oferecer, né? E porque aqui hoje a gente vai ver, eu procurei trazer um pouquinho para vocês, o que é a nossa atuação em UTI, né? O que que ela desprende da gente? O que que ela espera de nós, né? O que que o nosso paciente espera de nós? Como ser um profissional de sucesso, o que que eu preciso ter para me destacar nessa área, né? E é muito importante que você se identifique com tudo isso, porque quando a gente escolhe, né, uma atuação, nem sempre é para a vida, mas a maior parte das vezes é para a vida, né? A gente quer que isso perdure por bastante tempo, ou pelo menos a gente espera que isso perdure por bastante tempo. Então, eu fazer algo que de repente não é o meu perfil, que aquilo vai ficar maçante, que vai ficar pesado, que vai ficar difícil, especialmente numa área como a área hospitalar, vai ser muito difícil da gente ter uma vida longa, né? Então eu preciso saber o que me espera, né? E é aquela coisa, né? Quando a gente lida com expectativa e realidade, sabe aquele postzinho que às vezes aparece no Instagram, né? Que tem quatro janelinhas assim, falar o que o meu amigo acha que eu faço, o que a minha mãe acha que eu faço, o que, sei lá, né? O meu vizinho acha que eu faço e o que eu realmente faço, né? Então, às vezes a gente, né, cria assim um mundo mágico, né, de UTI, que na verdade não é, né? Ou não, às vezes a gente cria uma tragédia de UTI, e fala, meu Deus, é um lugar horrível, onde todo mundo morre, né? E não é verdade. Então, assim, a gente precisa saber exatamente com o que a gente está lidando, né? O que a gente espera, né, dessa área, o que eu posso esperar, né? E quando eu me pergunto por que eu estou escolhendo UTI, eu acho que a gente precisa ter, principalmente dentro dessa resposta,
algo do tipo, eu estou querendo uma área que me leve a investir no prognóstico, me leve a investir na sobrevida, me leve a investir numa mudança de realidade daquele paciente que está comigo, né? Eu acho que em todas as áreas da fisioterapia a gente meio que espera isso. Você espera que o paciente mude a realidade dele a partir do tratamento que você vai oferecer para ele. Mas em especial na UTI, onde a gente tem ali um risco, né, de vida muito presente o tempo todo, que, né, na verdade, é o primeiro critério para se estar numa UTI, é você apresentar algum risco de vida, né? Então, eu acho que, em especial nesse setor, eu acho que a gente precisa estar preparado enquanto profissional para lidar com isso, com uma mudança de quadro, né? Eu quero atuar nessa área porque eu quero ver o meu paciente sair de uma etapa e ir para outra, né? Eu quero atuar no sentido de melhorar a vida de alguém, com base, né, na ciência. Então, eu acho que é uma área que, né, envolve assim expertise das mais diversas que a gente vai poder oferecer para o nosso paciente. Então, quem somos nós nesse ambiente de trabalho, no caso da UTI, né? A gente precisa saber que o nosso principal, vamos dizer assim, elemento de trabalho ali, né, objeto de trabalho, se a gente pode chamar assim, é o nosso paciente que ele vai receber o nome, né, do doente crítico. Seja a sua atuação em UTI ou em hospital, né, a maior parte das vezes o seu doente ele vai ter algum tipo de fragilidade, algum tipo de risco, né, de saúde ali. Então, quando eu falo doente crítico, é lógico que a gente está falando dos pacientes mais graves, mas eu não posso deixar de dizer que todo paciente que é internado, que ele é colocado numa situação de, olha, eu preciso internar esse paciente, né, o médico de repente decide por isso, é porque ele está correndo um risco ali de, no mínimo, né, não ter a sua saúde preservada. Então, eu vou sempre lidar com um risco, né, relacionado à gravidade, à fragilidade, ao estado clínico do meu paciente, sendo esse paciente, né, a criticidade dele, a gravidade dele, um ponto central, né, dessa história toda. É um ambiente onde a gente vai ter que lidar com uma equipe multidisciplinar, né? E isso é muito positivo, mas isso também é muito difícil, né? Porque a gente está lidando ali com diversos saberes, diversas formações, né? Mas também com diversos perfis de profissionais, né? Eu tenho um profissional mais ativo, eu tenho um profissional mais proativo, eu tenho um profissional mais quieto, mais calado, o que fala mais, o que é mais líder, o que obedece mais, o que, né? E assim vai. Então, a gente precisa saber que a atuação da equipe multiprofissional é essencial para o nosso paciente, mas ela só vai funcionar se essa equipe colocar ele como centro do objetivo comum que a gente tem nesse setor, né? E a gente não pode, né, simplesmente vestir a fantasia, né, de que nós somos heróis ou de que nós salvamos vidas, né? Aquela história de, são heróis de capa, de jaleco, né? Se eu olhar para isso, a gente acaba, né, se inflando, né? Acaba se enchendo ali de um pouco de ego e falando, eu salvo vidas e não é bem assim que a coisa funciona, né? A gente é parte de um processo que é aonde está todo mundo ali lutando por um sucesso e uma sobrevida daquele doente, né? É um ambiente também muito envolto de tecnologia, medicina de ponta, né? E os avanços que tudo isso traz junto com ele. Então, assim, a gente vem, né, aos poucos, fazendo com que as nossas UTIs, nossos setores hospitalares estejam cada vez mais permeados, né, dessa questão de ter tecnologia, de ter equipamentos novos, de ter novidades, né, a nosso favor. E isso também faz com que a gente se atente ao fato de cada vez mais a gente não pode trabalhar só baseado, né, assim, baseado só, aqui está até errado dizer, mas baseado nos nossos achismos. Né? Eu não posso simplesmente pegar os saberes populares, empíricos, que a gente fala, que não são baseados em nada, só em achismos. Sabe aquela coisa de, na minha prática clínica funciona, né? Não, mas quem falou? Aonde a gente viu isso, né? Que estudo me mostra que isso funciona, né? Eu não posso só falar, a minha prática clínica me baseia e diz que eu tenho que fazer isso porque funciona comigo. Se existe ciência, se existe estudo, a gente precisa
se apoiar nisso, né? Porque senão a gente não vai ter base nunca para discutir com um colega, para discutir com um profissional de outra área, que seja um médico, um enfermeiro, e basear a nossa conduta, a nossa escolha de tratamento em algo que seja pautado por algo que nos respalde cientificamente. Olha, eu faço isso porque tem um estudo que está escrito e teve um resultado X, Y e Z, e por isso eu me embaso nisso para aplicar nesse paciente, né? E não simplesmente porque, eu acho que isso daqui combina com ele, então vamos tentar. Não, né? Eu preciso de um saber científico e não de um saber popular, empírico ou baseado num achismo. Quando a gente fala, né, de desafios do nosso mercado de trabalho, a gente vai ver aí que é uma área que, né, combina tudo isso, né, de avanço tecnológico, uma equipe multidisciplinar, alta complexidade, mas também é uma área que impacta muito na saúde pública, né? Porque assim, como que os nossos pacientes vão estar saindo da UTI, né? A UTI só é bacana, o tratamento na UTI só é bacana quando ele resulta em algo que, ao colocar esse paciente de volta na sociedade, ao devolvê-lo à sociedade, à sua vida diária, ele volte com alguma qualidade, e não com uma perda excessiva, né? Aonde de repente isso, né, essa sequela toda, essa perda toda que ele teve durante uma internação talvez prolongada, demande, por exemplo, gastos e filas enormes, né, e uma demanda muito grande, por exemplo, na saúde pública. Isso vai impactar num todo, né? Então, eu preciso trazer um tratamento de qualidade dentro do setor hospitalar para que esse doente, quando ele saia dali, ele já esteja um passo à frente, né? Ele já esteja ali com os cuidados, né, já evoluídos nesse sentido. E essa demanda, querendo ou não, ela é crescente, né? Porque assim como a gente tem pessoas nascendo todos os dias, infelizmente a gente também tem pessoas morrendo todos os dias, tem pessoas em risco de vida todos os dias. Então, a UTI é um setor de demanda crescente, né? E a nossa atuação, por ser uma área que, né, acaba se mantendo em expansão, a gente precisa de profissionais com uma qualificação constante. A gente precisa de gente que se atualize o tempo todo. Não é o tipo de atuação que dá para a gente ficar parado lá atrás no que eu aprendi na faculdade, né? Eu posso dizer para vocês que com 23 anos de formado, eu acho que eu não uso absolutamente nada, acho que exceto anatomia, né, do que eu aprendi na faculdade, porque as coisas mudam, as coisas evoluem, né? E se você não tiver ali, quando eu falo para alguns colegas que eu falo, gente, acho que já faz algum tempo que eu não sei o que é aspirar um paciente, né? Por exemplo, um tratamento domiciliar, um paciente respiratório. Porque hoje em dia a gente tem técnicas que possibilitam a gente escolher isso e possibilitam a gente fazer essa escolha, né? Às vezes tem colegas que falam, como assim? Imagina, eu carrego meu aspirador embaixo do braço. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Você precisa rever. Às vezes precisa, sim, não é, né, completamente nulo, mas a gente precisa rever algumas coisas que o que que a gente está trazendo aí de novidade, o que tem hoje atuando como técnicas e recursos respiratórios que a gente pode abrir mão de condutas passadas, né? E para isso, uma experiência comprovada na área, né? Você vai precisar, os hospitais vão exigir isso, eles vão exigir que você comprove experiência na área e vão exigir, inclusive, prática. Então, você precisa, por exemplo, se especializar, fazer uma pós-graduação que te dê essa possibilidade de você atuar na prática. Porque se você fizer uma pós, por exemplo, única e exclusivamente teórica, talvez o seu cronograma seja lindo, maravilhoso, a sua instituição seja uma instituição com um nome super forte, mas que não vai te dar a chance de participar de um processo seletivo, porque a hora que alguém te vê ali, olha, não teve prática, não teve estágio prático, não tem como a gente seguir com esse profissional. Então, estágio supervisionado, treinamento, cursos, né, que façam que você se atualize, que você esteja em constante experimento ali na área, vão com certeza complementar a nossa graduação, a nossa pós-graduação. E vão te fazer ter um diferencial nessa área. Também é preciso, para quem atua dentro da UTI, dentro do ambiente hospitalar, uma boa fluência verbal, uma apresentação pessoal, facilidade em trabalhar em equipe, porque a gente nunca vai trabalhar sozinho, não dá certo trabalhar sozinho, né, no ambiente hospitalar. Disponibilidade, porque a nossa carga horária de trabalho, né, eu acho que muitos sabem a questão do esquema de plantão, é uma carga horária que
é extensiva, é uma carga horária que às vezes você disponibiliza para uma escala que vai consumir de você muito tempo, né? E você precisa estar disponível para entregar, né? Não só qualidade, mas ter compromisso e ética profissional em se tratando de um ambiente que vai exigir isso de você. O fisioterapeuta também precisa ter responsabilidade, né, nas suas práticas, como eu havia falado, a gente não pode basear as nossas condutas, né, em achismos, né? Então, a gente precisa ter esse compromisso com a ciência para que as nossas práticas sejam baseadas em evidência, para que as nossas práticas sejam baseadas em estudos, né? Então, o fisioterapeuta que tem uma atuação dentro da UTI é uma peça importante da equipe multidisciplinar e que vai resolver o problema do paciente, nesse processo resolutivo do paciente. Só que ele só vai fazer isso se ele tiver realmente um conhecimento atualizado, diferenciado, se ele não for aquele fisioterapeuta que todo mundo sabe que só faz a mesma coisa, né? Que só traz o tipo de tratamento sempre, né, no mesmo molde. Então, ele vai ser um profissional que vai ter um destaque quando ele for um profissional que, de fato, se destacar por aquilo que ele conhece. E a base científica nos traz muito esse respaldo, né? Então, a gente precisa se responsabilizar como cientista do movimento que a gente pensar em se aprimorar nesse sentido para poder fazer a diferença na vida de alguém. A gente não pode só, né, fazer aquilo que todo mundo sabe que a gente faz, né? O que todo mundo sabe que o fisioterapeuta de UTI faz? Ah, um fisioterapeuta de UTI aspira, um fisioterapeuta de UTI mexe no ventilador. E que mais? O dia que você sair de férias, alguém vai aspirar por você? Provavelmente nossos colegas da enfermagem. Alguém vai mexer no ventilador por você? Provavelmente o médico, porque ele vai ter que lidar com aquilo. Falou, não tem fisioterapeuta, vou ter que me virar aqui, né? Agora, quem vai tirar seu paciente do leito? Quem vai trabalhar a força muscular dele? Quem vai se preocupar em trabalhar a força muscular do diafragma para que ele seja estubado mais precocemente? Quem vai trabalhar a força muscular diafragmática para que ele tussa com mais eficácia? A tosse dele seja uma tosse eficaz. Quem vai trabalhar a expansibilidade torácica com ele, né? Aí, quando você volta, o paciente vira e fala assim: olha, sentir sua falta. Aí você sabe que você está fazendo a coisa certa. Se a equipe e se o paciente vir e falar assim, nossa, ainda bem que você voltou, é porque alguma coisa de diferente você estava fazendo e você com certeza está fazendo a diferença naquele setor, né? Nesse processo de resolução da doença do paciente. Agora, se você volta de férias e todo mundo, ah, só oi, amigo, estava com saudade, é porque alguma coisa de errado você está fazendo, né? Bom, em em relação, né, à questão de ser diferenciado na área, né? Então, o que que destaca um profissional que é diferenciado nessa área? Então, o grande diferencial de profissional, desse profissional que, né, se destaca nesse ambiente, é aquele profissional que está capacitado a ponto de fazer algo além do esperado, né? É exatamente isso que eu falei. Ele não faz sempre o mesmo, ele não faz só o que todo mundo já sabe que se faz, né? Ele faz além do esperado, né? Ele se especializa na assistência, né, nos pontos mais, né, de maior detalhe ali, né? Ele vai se dedicar não só a saber o básico dali do que toca ao TI, mas outras áreas, né? Então, por exemplo, é um fisioterapeuta que tem familiaridade com pesquisa, que sabe analisar artigo, né, que consegue ter gestão de equipe, consegue ali, né, gerenciar no meio dos colegas. Ele tem sensibilidade para lidar com a família, com o paciente, ele se atém a pequenos detalhes, aquilo faz, né, diferença para que o paciente se sinta acolhido, faz diferença, às vezes, para o médico ter maior confiança na conduta desse colega. Então, esse profissional que se especializa e que se destaca, ele tem esses saberes diferenciados. Ele demonstra empatia pelo paciente, pelos familiares, é aquele fisioterapeuta que tem, né, uma inclinação a falar bem com as famílias, né? A reduzir esse processo de angústia dos doentes, né, ou da família. E tem também a questão da
proatividade, aquele paciente que tem uma, desculpa, o profissional que tem uma atitude proativa, ou seja, ele tem iniciativa, ele é criativo, ele tem resiliência, porque a gente precisa de iniciativa para solucionar, né, e implementar coisas, né, práticas que sejam eficazes no nosso trabalho. A gente precisa de criatividade para poder lidar, né, individualmente com cada paciente, com cada característica de cada paciente. E a gente precisa sim ter resiliência, porque é um ambiente que, se tem algo que não tem na UTI, são, né, a rotina. Mas existem desafios dentro dessa rotina, né, que acontece ali, que o tempo todo é o que vai estar alterando essa rotina, né? Você chega às vezes pensando que vai trabalhar de um jeito naquele dia, porque você deixou tudo de um jeito no dia anterior, mas quando você chega ali, tá tudo ao contrário, tá tudo, né, muito diferente. O TI, ela é muito dinâmica. Então a gente precisa de resiliência para esses momentos, né? E acho que a gente não pode também deixar de lado, né, algo que eu sempre, né, falo, gente, cuidado, se atentem a isso, né, trabalhar, 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 trabalhar demais, e aí vai chegar um momento que você não vai conseguir dar tudo para o seu paciente, né, você não vai conseguir dar o seu melhor para o seu paciente, porque é tão exaustivo, né, que você depois do 10º plantão, 10º atendimento no seu plantão, já não sabe nem qual é o seu nome, né, tá que nem esse bonequinho aí do nosso meme, falando, nossa, eu tô exausto, né? Onde tá minha caneta, meu esteto, né? Você fala, cadê meu óculos? E o óculos tá no rosto, né? Mas ainda assim você segue tentando dar o melhor para o seu paciente. Então, assim, a nossa memória já não colabora, o nosso conhecimento já não colabora. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão com a carga horária de trabalho, né? Porque para eu oferecer um atendimento de qualidade, eu também preciso cuidar no sentido de não trazer para mim uma exaustão, né? Senão, o maior prejudicado com certeza vai ser o nosso paciente. Então, quero deixar aqui com vocês algumas dicas importantes de que a gente precisa sim ter responsabilidade, de assumir responsabilidade para que a gente tome as nossas decisões e as nossas melhores ações com os nossos pacientes. A gente precisa ser um profissional que respeite o sigilo, né, daquele indivíduo. Então, a gente tenha sigilo profissional relacionado à privacidade dos pacientes, né? Eu tenho que ser um profissional que não sou aquele profissional que comenta nos corredores, não sou aquele profissional que, porque conheço alguém, vou passando informações, né, aleatoriamente. Um profissional, um familiar me chamou aqui, ai, doutora, deixa eu saber um pouco mais. O médico me falou, mas eu tô com dúvida, talvez a gente não possa passar determinada informação, então eu preciso ser responsável com isso também. Eu preciso ser alguém que tenha paciência, porque atuar com o paciente hospitalizado nem sempre é algo rápido, né? Às vezes demanda tempo. Tem recuperações aí que a grande maioria das vezes exige paciência e persistência por parte do paciente, dos familiares, mas da nossa parte também. Eu não posso querer, isso daqui tem que ser rápido, ele tem que, né, sair do tubo, né? Hoje ele sai do tubo, amanhã ele está de pé, amanhã eu estou fazendo fortalecimento. Não, calma. Cada coisa no seu tempo, né? Cada coisa dentro do seu critério. Então, eu preciso trabalhar também com essa questão da paciência, eu preciso ser organizado, eu preciso me organizar para que o meu trabalho seja de forma eficiente dentro desse tempo que eu tenho de plantão e que demanda dentro da rotina, né, do plantão na UTI. Eu preciso ser alguém que seja adaptável, porque a UTI vai me fazer lidar com situações que às vezes são inesperadas, as situações de emergência, situações que não se resolvem, situações que demandam da equipe tempo para pensar e para discutir. Então, eu preciso participar de reuniões científicas, de discussão de caso, de visita multidisciplinar, para que a gente consiga traçar o melhor plano de tratamento, né? E às vezes eu preciso me adaptar a algo que eu não tinha planejado em fazer. Não era essa a ideia que eu tinha na cabeça para esse paciente, mas agora com a informação que o médico me trouxe, que a nutricionista me trouxe, a fono me trouxe, vamos repensar, vamos fazer diferente e você se adapta àquilo para que a gente entregue o melhor para o nosso paciente. E lembrar sempre que é uma área desafiadora, mas também que é gratificante, que precisa de dedicação, mas também precisa de alguém, né, que tenha um pouco de paixão ali por atuar nisso. E eu tenho certeza que a gente seguindo esses passos que a gente falou aqui, você, né, que está entrando na área agora, que pensa em entrar na área, vai com certeza potencializar a sua chance de se tornar um profissional de sucesso. Então, por isso,
eu, junto com o pessoal da equipe do Instituto Beta, eu quero fazer aqui um convite para que você venha se especializar conosco, venha fazer sua pós-graduação conosco. A gente tem aí, né, os melhores cursos para oferecer para vocês, com um cronograma teórico muito atualizado, com professores que estão dentro das UTIs e dos hospitais, estão atuantes em grandes hospitais da nossa cidade de São Paulo. E o mais importante, os nossos cursos todos oferecem prática clínica. Vocês vão para a beira do leito, né, para atender o paciente, experimentar e experienciar, né, viver a experiência com alguém mais experiente, mais, né, com mais conhecimento que você, antes de você estar lá sozinho, né? Isso é muito importante. Venha se manter atualizado conosco. Então, é uma área que está em constante evolução, por isso é importante que a gente participe de cursos, congressos, workshops, para que a gente se mantenha atualizado, né, e sabendo das novidades. É, também é importante que você venha desenvolver as suas habilidades pessoais, então, essa questão de habilidades interpessoais, né, que fazem da nossa comunicação mais eficaz, que a gente tenha comunicação, né, mais positiva, que a gente consiga ter inteligência emocional para poder lidar com o nosso ambiente de trabalho, é muito importante, e isso na prática a gente também aprende. E se tem algo que é importante que a gente faça nesse momento que a gente está se especializando, é ter contato. A gente precisa ter contato com outras pessoas, porque daí, né, a gente pode ter a oportunidade de que venham coisas, oportunidades que às vezes a gente não vai ter se a gente estiver muito longe, né, das pessoas. Às vezes a questão de a gente fazer um ou outro curso online, né, mas você ter essa rede de apoio, essa rede, né, presencial, essa questão da prática, vivenciar a prática, faz com que você se mantenha na área com mais suporte, né? Você tem sempre ali algum profissional da área da saúde que pode te ajudar, um professor seu, né, que depois que acabou o módulo dele, ele vai ainda você ainda tem a possibilidade de um contato com ele, e isso pode te trazer novas oportunidades, pode te abrir portas se você construir essa rede de contato com pessoas que já atuam na área. Então, esse mercado da terapia intensiva, do ambiente hospitalar, ele é muito promissor, ele oferece muita oportunidade de crescimento profissional, mas a gente precisa se preparar para atuar num ambiente como esse. Então, eu convido você a vir participar conosco dos cursos, né, dos nossos cursos de pós-graduação, dos nossos aperfeiçoamentos, dos nossos workshops, né, cursos livres, que eu tenho certeza que isso vai somar muito no seu currículo e na sua, né, no seu conhecimento né, da área que você estiver escolhendo. Tá? Então, eu deixo aqui para vocês, mais uma vez, o meu contato aí na rede social, o contato do Instituto Beta, os nossos cursos de pós-graduação, os quais estão sob minha coordenação na fisioterapia hospitalar, cardiorrespiratória e terapia intensiva adulto. E fica aí o convite estendido para todo mundo que queira estar com a gente. Se alguém tiver agora, acho que alguma pergunta, não sei se o Beto vai abrir para a gente. Beto está por aí. Tô sim, Dani. Vou só dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta.